Alguma vez você já se perguntou por quê, entre bilhões de pessoas neste planeta, você nasceu exatamente quando nasceu, no lugar onde nasceu, com as circunstâncias que possui? Pense comigo por um instante. E se cada detalhe da sua vida não fosse mera coincidência? E se antes mesmo do início dos tempos, seu nome já estivesse gravado na mente de Deus? Você já teve aquela sensação inexplicável de que, apesar de todas as imperfeições e erros, existe um propósito maior para a sua existência? Como se algo ou alguém estivesse guiando seus passos, mesmo quando você não consegue enxergar o caminho. A Escritura Sagrada revela algo tão profundo sobre sua identidade que muitos cristãos passam a vida inteira sem compreender plenamente. Uma verdade escondida em apenas um versículo que tem o poder de redefinir completamente quem você pensa que é. Olá, eu sou Mário Pérez do canal Evidência da Palavra e hoje vamos mergulhar em uma das passagens mais reveladoras e ao mesmo tempo mais incompreendidas da Bíblia. Se você está buscando entender seu valor, seu propósito e seu destino no plano divino, pressione o botão de curtir agora mesmo e deixe nos comentários a palavra escolhido para declarar sua posição no reino. Em Romanos capítulo 8, versículo 30, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu palavras que ecoam através dos séculos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Perceba que Paulo usa 4 verbos poderosos: predestinar, chamar, justificar e glorificar. 4 elos de uma corrente divina inseparável que revela como Deus age na vida daqueles que Ele escolheu. Mas o que isso significa para você hoje, em meio às suas lutas, dúvidas e batalhas diárias? Talvez você esteja enfrentando rejeição. Talvez se sinta invisível, esquecido ou abandonado. Talvez tenha crescido ouvindo que não era bom o suficiente, inteligente o suficiente, capaz o suficiente. Mas e se eu lhe disser que, antes mesmo da fundação do mundo, o Criador do Universo já havia colocado seus olhos sobre você? Esta não é apenas mais uma mensagem motivacional. Não estamos falando de técnicas de autoajuda ou pensamento positivo. Estamos falando de uma verdade bíblica transformadora que pode revolucionar sua autocompreensão e sua jornada espiritual. Nos próximos minutos, vamos explorar juntos o mistério profundo da predestinação divina, desvendar o significado do chamado irresistível de Deus, compreender o poder da justificação e vislumbrar a glória que aguarda aqueles que fazem parte desta cadeia inquebrável do amor de Deus. É hora de abandonar as mentiras que você acreditou sobre si mesmo e abraçar a verdade que Deus declara sobre você. Está pronto para esta jornada de descoberta? Então vamos começar desvendando o primeiro elo desta corrente divina, a predestinação. Para compreendermos o poder desta passagem, precisamos primeiro entender o contexto em que foi escrita. O apóstolo Paulo enviou esta carta à igreja em Roma por volta do ano 57 d.C. Roma era o centro do poder mundial, uma cidade cosmopolita onde cristãos enfrentavam perseguição crescente. Em meio a esse ambiente hostil, Paulo apresenta uma verdade inabalável sobre a soberania de Deus. Quando Paulo fala de predestinação, ele não está introduzindo um conceito frio e determinista, como muitos interpretam erroneamente. A palavra grega proorizo literalmente significa determinar de antemão, ou marcar antecipadamente. É como um artista que, antes mesmo de tocar o pincel na tela, já visualiza a obra-prima completa em sua mente. Imagine um grande mestre de xadrez que pode antecipar dezenas de movimentos à frente. Enquanto nós enxergamos apenas algumas possibilidades imediatas, Deus contempla toda a linha do tempo da história humana e conhece perfeitamente o início, o meio e o fim de todas as coisas. Muitos se afastam desta doutrina por medo ou incompreensão. Pensam, se tudo está predestinado, então não tenho escolha real. Sou apenas um robô seguindo um programa divino? Essa interpretação equivocada transforma a predestinação em uma prisão, quando na verdade ela é um abrigo seguro. A predestinação bíblica nunca anula o livre-arbítrio humano. Ao contrário, ela o preserva dentro da soberania divina. É como um rio poderoso. As águas fluem livremente dentro das margens que o Criador estabeleceu. Nossas escolhas são reais e significativas, mas ocorrem dentro do plano maior de Deus. Segundo, Efésios capítulo 1, versículo 4. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Perceba a profundidade desta afirmação. Antes que existisse tempo, espaço ou matéria, seu nome já estava no coração de Deus.
Antes que as montanhas se erguessem ou os oceanos ocupassem seus lugares, o Criador já havia decidido que você seria parte de sua família. Feche os olhos por um momento e visualize esta verdade. Antes que o universo explodisse em existência, antes que as estrelas começassem a brilhar, o Deus infinito já pensava em você. Não como uma ideia abstrata, mas como uma pessoa específica que ele desejava criar, amar e redimir. Esta verdade muda completamente nossa compreensão sobre rejeição e abandono. Como pode alguém que foi escolhido antes da fundação do mundo ser um acidente? Como pode ser insignificante alguém que ocupava os pensamentos de Deus na eternidade passada? A predestinação não é um decreto frio e impessoal, mas uma expressão do amor preveniente de Deus. É como um pai que, antes mesmo do nascimento do filho, já preparou seu quarto, escolheu seu nome e sonhou com seu futuro. Deus não predestina como um tirano que manipula marionetes, mas como um pai amoroso que assegura o bem de seus filhos. Você já se perguntou por que certas portas se fecharam em sua vida enquanto outras se abriram inexplicavelmente? E se aquelas aparentes rejeições fossem, na verdade, a mão protetora de Deus, direcionando você para o caminho que ele já havia traçado? Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, Deus diz ao profeta: "Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci." O mesmo Deus que conhecia Jeremias antes de seu nascimento também conhecia você. Não existe coincidência no reino de Deus. Existe apenas providência divina. A predestinação nos ensina que nossa salvação não começou quando respondemos ao Evangelho, mas na eternidade passada, no conselho da Trindade. Isto não diminui nossa responsabilidade de escolher, mas eleva nossa compreensão do amor de Deus que transcende o tempo. Este primeiro elo da corrente divina, a predestinação, nos leva naturalmente ao segundo, o chamado. Porque aqueles que Deus predestinou, Ele também chamou. E este chamado divino tem um poder que precisamos entender. O segundo elo desta cadeia divina revelada em Romanos 8,30 é o chamado. Paulo afirma: "E aos que predestinou, a esses também chamou." Este não é um simples convite que pode ser facilmente ignorado ou uma sugestão que podemos considerar quando for conveniente. O chamado divino mencionado aqui possui uma qualidade única. Ele é eficaz e irresistível. Na língua original do Novo Testamento, a palavra usada é kaleo, que significa mais do que simplesmente chamar pelo nome. Representa um chamado, que traz à existência algo que antes não existia. É o mesmo verbo usado em Romanos capítulo 4, versículo 17, onde Paulo diz que Deus chama à existência as coisas que não existem. Pense no momento da criação, quando Deus disse: "Haja luz", e houve luz. Seu chamado não foi apenas um desejo, foi uma declaração criativa que produziu resultados imediatos. Da mesma forma, quando Deus o chama para a salvação, não é apenas um convite passivo, mas uma palavra poderosa que cria vida onde antes havia morte espiritual. Em toda a narrativa bíblica, vemos exemplos extraordinários deste chamado transformador. Considere Abraão, um idoso sem descendentes em uma terra pagã. Deus o chamou para sair de sua terra e se tornar pai de uma grande nação. Não havia nada especial em Abraão que o qualificasse para tal propósito. Foi o chamado de Deus que o transformou. Ou pense em Moisés, um fugitivo com problemas de fala cuidando de ovelhas no deserto. Quando Deus o chamou através da sarça ardente, Moisés apresentou todas as desculpas possíveis. "Quem sou eu? O que direi? Não sei falar bem." Mas o chamado de Deus não dependia das qualificações de Moisés. Era o próprio chamado que o qualificaria. E que dizer de Mateus, cobrador de impostos desprezado por seu próprio povo? Jesus simplesmente disse: "Siga-me." E aquele homem deixou sua mesa de cobrança para se tornar um dos 12 apóstolos. O chamado de Cristo não apenas mudou sua profissão, transformou completamente sua identidade. O mais impressionante é que Deus continua chamando pessoas comuns como você e eu para propósitos extraordinários. Não são os talentosos, os perfeitos ou os qualificados que Deus chama. São os disponíveis, os quebrantados, aqueles que reconhecem sua necessidade dele. Como você identifica este chamado em sua própria vida? Ao contrário do que muitos imaginam, raramente o chamado divino vem através de experiências místicas dramáticas. Na maioria das vezes, ele se manifesta através de uma convicção crescente, um desejo inexplicável de conhecer a Deus mais profundamente, ou uma inquietação santa que não desaparece. Ouça atentamente o que ressoa em seu coração enquanto ouve esta mensagem.
Sinta a suave pressão do Espírito Santo em sua alma. Perceba os pensamentos que surgem em sua mente, apontando para áreas onde Deus quer operar em sua vida. Este é o chamado divino em ação, sutil, mas inconfundível. No entanto, responder ao chamado de Deus nunca é fácil. O inimigo de nossas almas fará de tudo para nos convencer de que não fomos chamados, de que não somos qualificados, de que é tudo fruto da nossa imaginação. A dúvida é a arma mais poderosa contra o chamado divino. O chamado de Deus frequentemente nos leva a lugares desconfortáveis, situações que nunca teríamos escolhido por conta própria. Jonas foi chamado para Nínive quando queria ir para Tarsis. Paulo foi chamado para sofrer quando provavelmente preferiria uma vida tranquila como fariseu respeitado. E quando os obstáculos surgem, e eles certamente surgirão, muitos abandonam o caminho. Mas aqui está a beleza da promessa, em Romanos 8:30. Aqueles que Deus predestinou, Ele também chamou. O chamado divino não é baseado em nossa capacidade de persistir, mas na fidelidade inabalável daquele que chama. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24 nos assegura: fiel é aquele que vos chama, o qual também o fará. Observe a confiança nesta declaração. Não é você quem precisa realizar o chamado divino por suas próprias forças. É Deus quem garantirá sua realização através de você. Quando você responde ao chamado divino, algo extraordinário acontece. O caminho pode não ficar mais fácil, mas você nunca mais será a mesma pessoa, porque o mesmo Deus que o chamou também promete justificá-lo. E é sobre esta justificação transformadora que precisamos falar agora. O terceiro elo desta cadeia divina é talvez o mais profundo e transformador, e aos que chamou a esses também justificou. A justificação é um termo legal, que muitas vezes perdemos sua dimensão revolucionária por não compreendermos plenamente seu significado. No original grego, a palavra dikaiō carrega o sentido de declarar justo ou estabelecer como justo. Não é simplesmente perdoar os pecados, como muitos pensam. É uma declaração divina que muda completamente seu status legal diante do tribunal celestial. É como se Deus, o juiz supremo do universo, batesse o martelo e proclamasse: não culpado, perfeitamente justo. Isso parece impossível, não é mesmo? Como pode o Deus santo e perfeito olhar para seres humanos falhos e pecadores e declarar-nos justos? Aqui está o milagre da justificação. Ela não se baseia em nossa própria justiça, mas na justiça perfeita de Cristo que nos é imputada. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, explica este mistério com clareza impressionante. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ocorre uma troca divina inimaginável. Cristo assume nossas injustiças e nos dá sua justiça perfeita. Imagine um criminoso condenado diante do juiz. Todas as evidências comprovam sua culpa e a sentença é inevitável. Mas então, alguém inocente se apresenta voluntariamente para cumprir sua pena. Mais do que isso, este substituto não apenas assume a punição, mas também transfere para o criminoso seu histórico imaculado. O juiz então declara: você agora tem um histórico perfeito diante da lei. Esta é apenas uma pálida ilustração do que Cristo fez por nós. O personagem bíblico que melhor exemplifica esta transformação é o apóstolo Paulo. Anteriormente conhecido como Saulo de Tarso, ele era um perseguidor implacável da igreja. Em suas próprias palavras, era o principal dos pecadores. No entanto, após seu encontro com Cristo, ele experimentou uma justificação tão completa que pôde escrever: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Outro exemplo poderoso é Zaqueu, o cobrador de impostos desonesto. A sociedade o via como corrupto e traidor, mas após um único encontro com Jesus, sua identidade foi completamente redefinida. Cristo não apenas perdoou seus pecados, mas o estabeleceu como filho de Abraão. Uma declaração de que Zaqueu agora pertencia legitimamente ao povo da aliança. Coloque agora sua mão direita sobre seu coração e sinta suas batidas. Cada batida é um lembrete da vida nova que pulsa em você. Quando Deus o justificou, Ele não apenas apagou seu passado, Ele lhe deu uma identidade completamente nova. Você não é mais definido por seus fracassos, suas feridas ou seus pecados. Você é definido pela justiça perfeita de Cristo. Esta justificação não é um processo gradual que precisamos conquistar dia após dia. É um ato jurídico divino, instantâneo e completo.
No momento em que você depositou sua fé em Cristo, toda a justiça dele se tornou sua. Não há mais condenação, como Paulo declara no início deste mesmo capítulo 8 de Romanos. Você consegue compreender como esta verdade transforma completamente a maneira como vivemos? Quando internalizamos que somos perfeitamente justificados em Cristo, deixamos de viver motivados pela culpa, pelo medo ou pela necessidade de provar nosso valor. Começamos a viver a partir da aceitação, não para a aceitação. Muitos cristãos vivem como órfãos espirituais, constantemente tentando ganhar o amor e a aprovação de Deus. Eles oram mais, jejuam mais, servem mais, não movidos pelo amor, mas pelo desespero de serem aceitos. A justificação põe fim a esta exaustiva busca por aceitação. Você já é plenamente aceito em Cristo. Esta verdade influencia cada aspecto de nosso cotidiano. Quando enfrentamos tentações, não lutamos como pessoas tentando conquistar a aprovação divina, mas como pessoas já aprovadas, defendendo nossa identidade em Cristo. Quando falhamos, não nos escondemos de Deus em vergonha, mas corremos para Ele em arrependimento confiante. A justificação é o fundamento sobre o qual construímos nossa vida espiritual. E é também o portão pelo qual entramos no quarto e mais glorioso elo desta cadeia divina, a glorificação. Porque aqueles que Deus justificou, Ele também glorificou. E agora chegamos ao elo mais surpreendente desta corrente divina. E aos que justificou, a esses também glorificou. Note o tempo verbal que Paulo usa aqui. Ele não diz irá glorificar no futuro, mas glorificou, como se já fosse um fato consumado. Como pode ser isto? A glorificação não deveria ser o evento futuro que ocorrerá na volta de Cristo? Esta é precisamente a revelação que quero compartilhar com você agora. Na mente de Deus, sua glorificação já é uma realidade completa. Do ponto de vista da eternidade, onde Deus habita fora das limitações do tempo, sua transformação final já aconteceu. A promessa é tão certa que Paulo a descreve no tempo passado como algo já realizado. Em Romanos capítulo 8, versículo 29, Paulo explica o propósito final desta glorificação: ser conformados à imagem de seu Filho. Este é o destino glorioso de todo filho de Deus, ser transformado à semelhança perfeita de Jesus Cristo. Não apenas moralmente ou espiritualmente, mas em todo o nosso ser, espírito, alma e um dia até mesmo nosso corpo físico. Respire profundamente e permita que esta verdade penetre em cada fibra do seu ser. O Deus que iniciou esta obra em você não irá abandoná-la inacabada. Apesar de suas falhas, suas lutas e seus momentos de dúvida, o trabalho de transformação continua inexoravelmente, levando-o à glória final, que já está garantida. Primeira, João capítulo 3, versículo 2, nos dá um vislumbre desta transformação. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Imagine a magnitude desta promessa. Seremos semelhantes a Cristo. O apóstolo Paulo, que experimentou sofrimentos inimagináveis por causa do Evangelho, declarou em Romanos capítulo 8, versículo 18: pois considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Paulo não estava minimizando a dor real. Ele estava ampliando nossa visão para ver além dela. Talvez você esteja neste momento atravessando um vale profundo. Talvez a doença, o luto, a rejeição ou o fracasso pareçam contradizer tudo o que estou dizendo sobre ser escolhido por Deus. Como poderia um filho amado e predestinado sofrer tão intensamente? É aqui que encontramos o paradoxo divino. O sofrimento não é evidência da ausência de Deus, mas, frequentemente, o cadinho onde nossa glorificação é forjada. Segundo Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, inclusive as dolorosas, as confusas, as aparentemente destrutivas. Veja o exemplo de José no Antigo Testamento. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, falsamente acusado, injustamente preso, sua história parecia uma tragédia sem sentido. No entanto, cada injustiça era um passo em direção ao propósito glorioso de Deus. Anos depois, ele pôde dizer aos irmãos: vós bem intentastes mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Ou considere o próprio Jesus, que experimentou a rejeição suprema na cruz. Na hora mais escura, quando clamou: meu Deus,
por que me desamparaste? O plano de glorificação estava sendo cumprido. 3 dias depois, ressuscitou em glória, triunfando sobre a morte. Sua aparente derrota era, na verdade, o caminho para a vitória final. Quando entendemos que nossa glorificação já está garantida na mente de Deus, nossas lutas presentes ganham um novo significado. Não estamos simplesmente suportando dificuldades sem propósito. Estamos sendo preparados para uma glória que excede infinitamente qualquer sofrimento temporário. Esta é a âncora que nos mantém firmes nas tempestades da vida. Porque se Deus está por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. A cadeia divina de Romanos 8,30 é inquebrável. Predestinação, chamado, justificação e glorificação. Não há lacunas, não há falhas, não há possibilidade de fracasso. O que Deus começou, Ele certamente completará. Esta é a segurança inabalável que temos como escolhidos de Deus. À luz desta revelação poderosa, como devemos então viver? Se realmente somos os escolhidos de Deus, predestinados, chamados, justificados e glorificados, isto deve transformar radicalmente nosso dia a dia. Não podemos mais viver como pessoas comuns depois de descobrir nossa extraordinária identidade em Cristo. Primeiramente, viver como um escolhido significa abandonar definitivamente a mentalidade de órfão. Muitos cristãos, mesmo conhecendo estas verdades intelectualmente, continuam vivendo emocionalmente como órfãos espirituais, inseguros, temerosos, buscando constantemente provar seu valor. Esta não é a vida para a qual fomos chamados. Quando você acorda pela manhã, antes mesmo de colocar os pés no chão, afirme sua identidade. Sou um escolhido de Deus. Fui predestinado antes da fundação do mundo. Fui chamado por um chamado divino e irresistível. Fui completamente justificado pela obra de Cristo e minha glorificação já está garantida na mente de Deus. Esta simples declaração de fé estabelece o fundamento para seu dia. Em segundo lugar, viver como um escolhido significa enfrentar as dificuldades com uma perspectiva eterna. Filipenses capítulo 1, versículo 6, nos garante que aquele que começou boa obra em vós a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Cada circunstância desafiadora em sua vida é parte do processo de refinamento, pelo qual Deus está conformando você à imagem de seu Filho. Quando surgirem problemas, e eles certamente virão, não os veja como evidência de abandono, mas como ferramentas de transformação. Não pergunte apenas por que isso está acontecendo comigo, mas como Deus está me transformando através disso. Esta mudança de perspectiva não remove a dor, mas lhe dá propósito. Em terceiro lugar, viver como um escolhido significa relacionar-se com os outros a partir de sua identidade segura. Quando você sabe quem é em Cristo, não precisa mais buscar validação nas opiniões alheias. Não precisa competir, comparar ou comprometer seus valores para ser aceito. Esta liberdade transforma seus relacionamentos completamente. Quando alguém o critica injustamente, você não precisa reagir defensivamente. Quando é rejeitado, não precisa internalizar essa rejeição como parte de sua identidade. Sua aceitação final já está garantida pelo único cuja opinião realmente importa. Finalmente, viver como um escolhido significa assumir sua responsabilidade na missão de Deus no mundo. Se Deus o escolheu, chamou, justificou e glorificou, não foi apenas para seu benefício pessoal, mas para que você se tornasse um canal de sua graça para outros. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 e 19. Nos lembra que Deus nos deu o ministério da reconciliação e nos confiou a palavra da reconciliação. Como embaixadores de Cristo, representamos o reino de Deus neste mundo quebrado. Compartilhar estas boas novas não é opcional para os escolhidos. É nossa missão essencial. Agora, quero falar diretamente a você que está ouvindo esta mensagem, mas nunca experimentou pessoalmente esta realidade. Talvez você conheça a Bíblia, frequente uma igreja, tente viver uma vida moral, mas nunca tenha respondido ao chamado de Cristo em seu coração. Hoje pode ser o dia de sua transformação. Neste exato momento, Deus está chamando você pelo nome. Não é coincidência que você esteja ouvindo esta mensagem agora. É um encontro divino preparado na eternidade. Responda a este chamado agora mesmo. Reconheça que Deus o amou desde antes da fundação do mundo.
Confesse seus pecados e receba a justificação completa oferecida através do sacrifício de Cristo. Comece a viver na certeza da glorificação futura. Se você sentiu seu coração arder enquanto ouviu esta mensagem, se percebeu Deus falando diretamente à sua alma, tome uma decisão agora. Compartilhe nos comentários. Hoje respondi ao chamado de Deus. Esta simples declaração pode marcar o início de uma nova jornada em sua caminhada com Cristo. Para aqueles que já são seguidores de Jesus, convido você a compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir esta verdade transformadora. Somos todos parte de uma corrente divina que flui da eternidade passada para a eternidade futura, e Deus nos usa para estender esta mesma graça a outros. No próximo vídeo, continuaremos explorando as profundezas da graça de Deus revelada em Romanos. Se ainda não está inscrito no canal, clique no botão de inscrição agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que pode transformar sua compreensão da palavra de Deus. Antes de encerrarmos, preciso abordar algumas questões que frequentemente surgem quando falamos sobre predestinação e eleição divina. Muitos se perguntam: se tudo depende da escolha soberana de Deus, qual é o papel da minha escolha pessoal? Se já estou predestinado, posso viver como quiser? A Escritura apresenta um equilíbrio perfeito entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Como um pássaro que voa com duas asas, nossa teologia precisa de ambas para se manter equilibrada. Filipenses capítulo 2, versículo 12, nos exorta a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Mas o versículo 13 imediatamente acrescenta: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Este paradoxo divino não precisa ser resolvido, precisa ser abraçado. A predestinação nunca serve como desculpa para passividade espiritual ou licenciosidade moral. Ao contrário, a certeza de sermos escolhidos por Deus nos motiva a viver vidas dignas deste chamado. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, nos aconselha: empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Nossa eleição se torna evidente através de nossas escolhas diárias, de nosso crescimento em santidade, de nosso amor a Deus e aos outros. Quero que você levante suas mãos para o céu neste momento, como um gesto de rendição à soberania divina e ao mesmo tempo de compromisso com sua responsabilidade. Esta postura física representa o equilíbrio espiritual que devemos cultivar, total dependência de Deus e total compromisso com nosso papel no plano dele. Não aceite explicações simplistas ou extremas sobre estas verdades profundas. Dedique-se ao estudo pessoal das Escrituras. Aprofunde-se em Romanos 8 e 9, em Efésios 1, em João 6 e 10. Permita que o Espírito Santo ilumine sua mente enquanto você medita nestas passagens. E lembre-se, a doutrina da eleição nunca foi dada para gerar orgulho nos escolhidos ou desespero nos não escolhidos. Ela foi revelada para produzir gratidão, humildade e adoração naqueles que reconhecem que sua salvação é inteiramente obra da graça. Ao encerrarmos este estudo, desafio você a viver esta semana com a consciência renovada de sua identidade como escolhido de Deus. Observe como esta verdade transforma suas reações aos problemas, suas interações com outros, sua adoração, suas orações. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe nos comentários a palavra transformado e compartilhe como Deus falou com você hoje. Se tiver dúvidas ou quiser aprofundar algum aspecto específico, deixe também suas perguntas. Estarei respondendo pessoalmente. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês que são os eternamente escolhidos, chamados, justificados e glorificados filhos do Deus Altíssimo.